Eu quero dividir com vocês, à luz da palavra, algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ontem eu saía daqui por volta de umas 10h30, 11 horas da noite. Nós tivemos a nossa sala de oração, que antecede a Santa Ceia, e eu saí daqui abastecido. Foi um tempo maravilhoso de louvor, de adoração, oramos, impomos as mãos, mas eu saí daqui indignado. Sabe aquela ira santa? É verdade. Eu saí daqui assim, me questionando: Deus, qual é o teu desejo com tudo isso? Qual é o teu desejo com tudo isso? E eu cheguei em casa, enquanto a Carla tomava um banho para dormir, eu passei um café. Que horas? 11h30. Vou passar um café porque eu tô aqui ainda indignado. E alguém já trocou Deus aqui ou não? Deus não joga truco, ok? Mas é um modo de falar. Eu falei assim: Deus, qual é o seu desejo? E aí lá se foi 1h, 2h da manhã, a Betina chegou. E eu disse assim para Deus: Deus, eu só quero sair da sua presença hoje quando você me responder. Olha que machão. Deus. E aí adivinha, tomei um café e dormi. Besta. Dormi. Daí eu acordei mais indignado, falei: Deus, eu queria estar na tua presença, eu queria fazer uma vigília essa noite. Não rolou, dormi. Aí hoje eu acordei, mudei toda a pregação. Eu acho que eu vou parar de vir na sala de oração. É a segunda vez que isso acontece. Eu venho para a sala de oração e aí Deus muda tudo. E aí eu tô 10 dias pensando em algo para dizer para a igreja, e aí eu tenho que começar tudo de novo. Foi isso que aconteceu, mas glória a Deus por isso, amém? Amém? É isso. Eu queria te convidar. Abre lá a sua Bíblia ou liga ela em Efésios, deixa ela aberta aí, Efésios 2. E esse é o tema. Se eu tivesse que dizer um tema para essa palavra, seria: qual é o desejo de Deus? Diga isso, qual é o desejo de Deus? Só um pouquinho mais forte, vai, faz de conta que você já jantou. Qual é o desejo de Deus? Qual é o desejo de Deus? Que bonito. Quando eu começo a observar que a vida, nosso trabalho, nosso cotidiano, as nossas ambições, os nossos desejos, as nossas metas, começam a nos sufocar. Ou só eu vivo assim? A sociedade nos... Ai meu Deus, tem mais alguém aqui agora que pode me avaliar. Tô falando aqui de... né? Esqueci. Lembrei, aliás. Piada interna. Às vezes eu brinco com a Clarice, mas agora tem a Ana aqui. Pra ficar me... Depois elas vão me dar o cartão delas pra me levar pra terapia. Tudo bem, vamos lá. A gente fica, por muitas vezes, sendo pressionados, ok? Pelas performances, pelos sonhos, pelos desejos. E a sociedade vai nos levando a um lugar onde nós esquecemos de fazer essa pergunta diariamente: qual é o desejo de Deus para minha vida? Qual é o desejo de Deus para minha vida? E isso tá tudo bem, gente. Isso é bom, isso é importante que aconteça, ok? Deus está nisso, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos promover, nos prosperar. Mas o problema é quando o nosso coração está primeiramente nisso, ok? Onde nosso coração, ele, antes de perguntar a Deus qual é o desejo dele, nós colocamos tudo isso à frente. E eu vou te dizer, isso é em vão. Por mais que nós desejamos alcançar, sem colocar Deus na frente, com apenas essa pergunta: o que Deus quer com isso? Qual é o desejo de Deus? Se você observar comigo numa página do Amazon aí, ou você pode entrar numa livraria, você vai ver que os livros mais vendidos, ou as exposições mais gritantes na loja, vão ser baseados em livros e temas que constroem isso.
como ser, como fazer, como alcançar, ok? E aí, às vezes, a gente esquece de falar com a bula. Para quem não sabe, eu sou vendedor de drogas, as lícitas, calma, e às vezes eu leio uma bula e eu me assusto. Daí eu lembro, é a verdade. Alguém já fez isso? Pois é. Se você ler a Bíblia e não se assustar, você está lendo a Bíblia errada. O Vitor falou aqui alguns dias sobre nós usarmos a Bíblia online, está tudo bem, glória a Deus por isso, mas toma cuidado. Alguém vai mudar uma palavrinha e você não vai nem perceber, né? Se nós não lermos a Bíblia, a bula, e entendermos o que realmente, qual é o desejo do nosso Deus, não faz sentido. Eu queria aqui viajar, eu repito, tudo que eu tinha programado para falar hoje, eu não vou falar. Então eu quero viajar historicamente na Bíblia, e eu vou passar por alguns personagens rapidamente, para que eu chegue num denominador. Eu queria te levar lá para Gênesis, quando a gente nem vai ler, fica tranquila. Lá para Gênesis, quando tudo começa, você vai observar que Deus, eu disse que é pra gente viajar junto, por favor, tá? Deus, ele tá lá sentado, não está sentado porque ele não criou nada ainda. Vai sentar no quê? Eu não sei como vai funcionar isso, mas imagine Deus planejando algo, imagine Deus tentando colocar a criação para fora, e ele diz, eu tenho um plano. Eu não sei como isso acontece, eu quero que você viaje comigo. E aí Deus está lá e ele diz, haja luz. Ok? E depois, a Bíblia diz em Gênesis que depois, nos próximos 6 dias, ele continua. Gente, eu preciso que você viaje comigo. Ele continua se divertindo na criação da terra. Porque se Deus é um artista, eu entendo que há prazer naquilo. Eu entendo que há alegria naquilo. É divertido. E a Bíblia não diz quanto tempo demorou um dia, porque o tempo ainda não existia. Talvez um dia para Deus tenha demorado um mês, eu não sei. Isso não é uma heresia, ok? Mas a Bíblia diz que nos próximos 6 dias Ele cria coisas que eu e você ainda nem conhecemos, mas Deus já criou. Como as profundezas do oceano. Eu não sei. A ponta estelar da galáxia. Não conheço. E Deus cria tudo isso. No último versículo 31, se eu não estiver enganado, eu preciso que você entenda que Deus criou tudo, Deus está se divertindo, Deus está fazendo com muito amor e carinho todas as coisas. Ele olha para aquilo e diz assim, very good. Isso é bom? Esse versículo eu e você já lemos trilhões de vezes, mas eu preciso que você entre na minha caixinha agora para entender que se nós lermos esta frase, isso é bom, muda tudo. Muda tudo. Como assim, pastor? Deus, ele está dizendo, em outras palavras, lá na NVE, nova versão do Eli, tá bom? Se você não se acostuma. Ele está dizendo assim, isso tem valor para mim. Isso é bom, significa, isso tem propósito. Isso é bom, significa, isso é valioso. Isso é bom, significa, isso tem relevância. Você já está à frente do que eu estou dizendo e você está dizendo, ele vai dizer que eu fui a criação de Deus. É isso. E quando nós entendemos nesta frase, isso é bom, nós começamos a uma viagem sobre o que Deus quer, criando algo bom. Deixa eu te lembrar algumas coisas. A gente não se aprofunda nesse isso é bom. Você pode dizer isso é bom? Só para você acordar aí? Isso é bom. A gente não se aprofunda nisso e, infelizmente,
nós deixamos de valorizar algumas coisas. Eu anotei aqui porque eu sou péssimo de cabeça, mas o hinduísmo existe há mais de 3.000 anos. O budismo há mais de 2.600 anos. O Islã, mais de 100 anos. Sabe o que todas essas religiões têm em comum? Eles não valorizam o valor humano. Eles adoram um Deus, eles adoram um Deus minúsculo, óbvio, eles adoram coisas, mas eles não valorizam o que o meu Deus, o seu Deus, o Pai, fez e disse, very good. Isso é bom. Isso tem valor para mim. Isso tem propósito para mim. Mas graças a Deus, nós produzimos uma fé cristã diferente de todas essas religiões. Talvez você tenha passado uma semana se perguntando sobre alguns valores, sobre algumas coisas alguns questionamentos, e tá tudo bem, né? A gente se questionar em algumas coisas, ok? Por que isso? Por que só comigo? Ou por que está acontecendo aquilo? E nós esquecemos, todos os dias, que Deus continua dizendo, isso é bom, isso tem valor. A gente anda um pouquinho mais para frente da criação, Gênesis, nós encontramos um cara chamado Moisés. Para mim é o fera da Bíblia, Moisés. Um homem com um currículo bem ruinzinho, vamos lá, pelo amor de Deus. Você já leu a Bíblia, você sabe, o cara era gago, ele tinha que falar com o faraó. Ele mata alguém e agora é um fugitivo. Talvez assim como você celebra olhar para um personagem desse e dizer assim, graças a Deus, o Senhor escolhe alguns improváveis. Eu me incluo nessa. Mas Moisés, ele encontra alguns problemas, Deus vai lá, dá solução. Moisés vai lá, encontra pelo caminho algumas circunstâncias e Deus está com ele. Diga, isso é bom. Aos olhos dos homens, Moisés não seria o libertador. Mas Deus estava dizendo, isso é bom. A gente anda um pouquinho mais para frente. E aí, eu estou encurtando aqui, tá? Nós já estamos lá a caminho da Terra Prometida e Moisés começa uma nova etapa. Agora, ele, Deus, o povo está liberto, Moisés começa a subir ao monte, por quê? Porque Deus diz, Moisés, suba aqui. O povo, não, eu não vou, e Moisés vai. Moisés vai, passa dias, passa meses, isso se torna frequente, ok? E eu não sei se existe uma lápide, eu acredito que não, mas se tiver uma lápide no túmulo de Moisés, é bem provável que esteja escrito lá, amigo de Deus. Amigo de Deus. Um cara que se relacionava, um cara que ficou face a face com Deus. Se eu andar um pouquinho mais para frente, vamos lá. Nós encontramos Davi. Davi, para mim, um ser humano, para mim não, né? A Bíblia mostra isso. Altamente emotivo. Vocês estão aí ainda? Ok? Deus cria, Deus dá valor, Deus diz isso é bom. Nós encontramos um personagem na Bíblia que mostra o quanto era possível se aproximar de Deus. E quando a gente chega a Davi, a gente entra numa parte da Bíblia onde eu não sei se ele estava rindo, se ele estava chorando, mas lá em Salmo 51 ele vai compor uma canção e ele vai entender que o Senhor não quer o sacrifício dele.
Deus não quer o meu sacrifício. Deus me quer. Depois você lê isso lá, Salmo 51. Davi quebrando mais um paradigma. Davi quebrando mais um paradigma. Porque para aquela época as canções de Davi não faziam sentido. Hoje nós olhamos e falamos assim, uau! Você lembra disso? Eu saio de Davi e aí eu vou lá para Juízes. É um salto grande. Quantos aqui já leram Juízes nos últimos 6 meses? 200% a mais do que eu pensei. Eu também não. As três assim, né? Não é um livro que a gente vai ler no devocional antes de trabalhar, né, gente? Vamos lá. Às vezes eu já perguntei para Deus, por que eu leio e eu fico pior, porque a hora que você acha que vai melhorar, vem alguém e fala assim, porque o seu pecado é pior do que o outro. Oh, meu Deus, e aí vai vindo. Mas lá em Juízes eu vejo também histórias como Sansão, Gideão, olha eu querendo beber o microfone. Gideão, Débora. Deus escolhendo algumas pessoas disponíveis simplesmente para libertar nações. Qual é o desejo de Deus? Esse é o ponto que nós estamos aqui conversando. Quando eu entendo que esse ponto ele é simplesmente de disponibilidade, onde eu encontro alguém criado, feito à imagem de Deus, isso é bom e eu posso usar em qualquer circunstância. Se nós falarmos aqui de alguns profetas, Joel, por exemplo, Joel a gente vai conhecer também lá em Atos, né? Nós vamos ouvir Joel dizendo lá em Atos. Quando a igreja, lá em Atos 2, assim como nós, igreja carismática, pentecostal, não? Sim? Uma igreja que gosta, né? Dos de repente de Deus, quando o Espírito Santo vem, bagunça tudo. Eles estão lá. E o vento entra, fogo nas cabeças, uma loucura, línguas estranhas e outras línguas celestiais. Pastor, você falou sobre o Joel. Aí o Pedrão, alguém lembra do Pedro? Pedro corre lá e fala assim, eu lembro disso, Joel nos avisou. Joel nos avisou. Eu me lembro que Jesus disse que deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Pedro corre lá, pega o microfone e sobe. Igreja de Atos. Quem lembra? O que Deus deseja, não se esqueça. Eu disse que a gente ia passar um tour na Bíblia. Atos 2 nos mostra isso. Coisas que lá em João 14, 15 e 16, o profeta já revelou. Jesus chega para os discípulos e diz, eu tenho que ir. Imagina. Gente, pensa comigo. Está acontecendo tudo aquilo. Eles viram morto ressuscitar, eles viram os discípulos vêm tudo isso, vivenciam isso, e aí Jesus diz assim, eu estou indo. What? Como assim? Mas Jesus, nós estamos começando. Como é que você está indo? Você já olhou sua página no Instagram, Jesus? Tem mais Cristiano Ronaldo. Toda vez que você faz um post, você quebra o algoritmo, Jesus. Não. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador. Isso é bom, não se esqueça. A igreja de Atos ela não cresce porque
existia como chama? Tráfego pago. A igreja de Atos ela não existia porque as pessoas panfletavam ou porque a gente convidava uns aos outros. A igreja de Atos começou porque o Espírito Santo consumiu aquele lugar. Qual é o desejo de Deus? Ontem eu perguntava isso. Qual é o desejo de Deus com tudo isso? Revoltado. Falando nisso, eu senti falta de alguns aqui ontem na sala de oração, ok? Orei para que Deus te abençoasse, mas que você não depois ligasse para Alexandra, nem para nenhum intercessor dizendo, eu preciso de oração. Mas eu continuo amando vocês. Qual é o desejo de Deus? Em Atos tem um problema teológico, vamos lá. Os judeus estão... O poder do Espírito Santo vem, aquele povo tem a presença real do Espírito Santo, são transformados, e aí existe esse problema teológico, porque o judeu ele fala assim, peraí, e a lei? Mas esse povo, os gentis, não são circuncidados. Nós gentis aqui, vamos lá os homens, já pensou? Tô fora. Mais uma quebra de paradigma. Eu preciso te lembrar porque eu quero que você esteja na mesma página que eu. Deus queria, isso é bom. Vem Moisés. Moisés quebra um paradigma. Ele Deus. Vem Davi. Quebra um paradigma. Joel. O que Deus quer? Às vezes nós somos religiosos demais ao ponto de não entendermos o que Deus quer. Às vezes nós somos crentes demais ao ponto de não entendermos o que Deus quer. Porque Ele nos criou só para relacionamento. E às vezes nós queremos um Deus mau. Às vezes nós queremos um Deus rancoroso. O Deus de juízes. Quando eu vejo Deus dizendo assim, 20 anos, aliás, os judeus dizendo 20 anos depois do Pentecoste. Não é justo que os gentis tenham e usufruam do Espírito Santo, como nós, eles não foram circuncisados. Sabe quem vem? Amós. Amós vai dizer assim, gente, aliás, Amós declarou lá atrás, quem vem é Joel, dizendo assim, gente, olha o que eu encontrei. Deus dizendo que, Deus dizendo que o templo será destruído para que seja construído e todos adorem em espírito e em verdade, todos recebam o Espírito Santo, todos. Diga, isso é bom? 2 aí tá querendo dormir, por isso. Eu preciso de 3 pessoas aqui. Vamos lá. Eu quero te responder de uma forma muito simples. Que nós construímos algo ao longo de uma religião, achando que esse é o modelo que Deus quer para nós. Fazendo cultos, rituais, fazendo sacrifícios, matando todos os animais possível, sangrando, tomando, como é que é? A gente cria isso. E eu quero te mostrar a resposta para a pergunta que eu fiz para Deus. O que Deus deseja? Eu preciso de alguém bonito. Eu olho pro Bruno e eu vejo o Clark Kent, cara. É verdade, Ana, você foi abençoada, tá? Eu preciso de alguém bonito. Ele e o Moser são os caras, eu acho que... Olha, meus olhos... Eu fico até constrangido quando eu vejo vocês. Eu preciso de 2 caras que se pareçam com Jesus. Fisicamente. Vamos lá, tem alguém?
Eu preciso aqui, vem aqui na frente. Olhe para alguém aí, então, dedure alguém que parece Jesus aí. Hã? Ninguém? Hã? Não, mas fisicamente, a gente não conhece. A Helena esses dias me perguntou, papai, que... Ela sempre pergunta, né, por que a gente é marrom? Ela fala, papai, por que a gente é marrom? Fala, porque a gente ficou mais tempo no forno, filha. Brincadeira. Fala, porque Deus quis, ele tava... Dá a paleta de cor dele na hora dele lá, tava... É isso aí. Aí ela fala, mas Deus é como? Eu falo assim, esse aí eu espero que seja negão. Aí eu esculacho mesmo. Vem pra cá, Jesus. Alguém? Eu preciso de alguém aqui pra interpretar Jesus. Aí, ó. Aí, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Fica aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui, Bruno. Já vou te promover agora. Fica vendo. Recebeu o elogio. Não, eu vou te promover agora. Bem-vindo. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. É isso. Calma. Aqui você já ficou na escala como Deus Pai, ok? Jesus, Deus Pai mais velho, tá? Ok? Ó, te promovi. E agora eu preciso de uma moça. Alguém que pareça o Espírito Santo. Só uma. Hã? Eu tô louco pra constranger um visitante. Ai, meu Deus. Não. Cadê Cecília? Vem, Cecília. Vem, Cecília. Vem. Tá aqui, ó. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Podem dar as mãos aqui, ó. Dá as mãos, faz uma rodinha aqui, vocês. Isso. Fiquem aí quietinho, não me atrapalha. Só mais 30 minutos. A Bíblia vai chamar isso aqui de presença. Jesus, Deus Filho, Deus Pai e o Espírito Santo. Presença. Eu, Eliezer, através da NVE, intitulo isso aqui como amor ágape. Porque aqui existe contemplação. Aqui são os três, talvez até se reunindo para a criação. Quando eu olho para isso, e o Espírito Santo ele me constrange, eu fiz uma pergunta, qual é o desejo de Deus? O que você quer com tudo isso? E aí eu começo a olhar e eu percebo que nós, diga nós, todos nós fomos criados lá atrás, você lembra disso, very good, isso é bom. E nós fomos nos separando e ao invés de nos aproximarmos, nós ficamos só olhando. Nós só olhamos, às vezes nós estamos até perto. Na maioria das vezes, nós estamos até perto da presença, do amor. Esse amor ágape, para mim, você sabe, na Bíblia a gente vai encontrar 4 tipos de amor. 3 deles que podem, inclusive, ser confundido. Mas esse amor aqui, ó, ele responde uma pergunta muito simples. Qual é o desejo de Deus? E a resposta para você, eu poderia ter pregado só isso, mas eu precisei ir lá em Gênesis para te mostrar que Deus ele não quer que nós sejamos espectadores. Deus ele não quer que nós sejamos próximos. Deus nos criou para viver esse amor. Posso entrar? Eu deixo de observar a Deus para sentir o amor de Deus. Agora, nesse lugar, somente dentro deste lugar, eu consigo viver o que Deus deseja. Amém? Aplauda a Trindade aqui, por favor. Obrigado. O que Deus deseja? Deus deseja que eu e você deixamos de ser espectadores. A Bíblia nos mostra isso. Isso é bom. Isso tem valor para mim. Isso tem um propósito. Isso tem relevância. Eu e você. Deus está nos chamando para atender um desejo inicial dele. Nós nos esquecemos ao longo de tantos anos, ao longo de tanta religião, ao longo de tanta regra, ao longo de tanto sacrifício. Eu preciso ser canhoto, ter o olho claro e... Não.
Esse é o projeto inicial de Deus, que nós vivamos dentro da vontade dele. Antes de finalizar, e se o louvor quiser vamos cantar uma música antes de nós ceiarmos. Eu preciso que você entenda isso. A diferença entre observar e experimentar. Eu e você estamos observando Deus já, uma cara. Não faz essa cara de paisagem não, que você sabe do que eu estou dizendo. Nós estamos observando Deus já, E Deus está querendo. Sabe aqui, filho? Eu não acredito que eu não li a Bíblia. Vamos lá, Efésios 2:19. Você não foi planejado para observar, ok? Deus está nos unindo nesse propósito, para nos tornarmos morada de Deus. Olha o que está escrito lá em Efésios 2:19. Portanto, não sou mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus. Era mais simples, né? Qual é o desejo de Deus? Sermos morada dele. Não é ser observado, não é estar próximo, não é ser morada de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você convida alguém para jantar na sua casa e alguns aqui vão fazer uma faxina. Eu sei que tem mulheres aqui que fazem faxina para chamar a faxineira, que é para não ficar com vergonha da sujeira que tá. Eu sei disso, tá? Não finge. Mas vamos lá. Você convida alguém e aí você lembra, cara, tem um banheiro ali que faz 10 anos que eu não entro. Já pensou se essa visita quer ir lá? Vamos limpar. E aí você limpa, você aspira, a sala, você faz tudo. Aí daqui a pouco você lembra, cara, mas e a dispensa? Tem a dispensa também. Já pensou? A pessoa vai lá e limpa, e tem um porão, e tem aquele quarto que você já nem entra mais, o quartinho da bagunça. E você fica preocupado, se a visita vier por aqui, eu já fecho ela aqui para ela passar para lá, porque eu não quero que ela veja. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você, nós estamos acostumados já, há muito tempo, a ficar achando que nós precisamos fazer faxina. Eu já voltei, tá? Não estou mais falando da visita. Nós precisamos fazer faxina, eu preciso fazer. Presta atenção, gente. Paulo já nos orienta. Para que não vos glorifiqueis. Para que você não diga, fui eu. E você está aí tentando limpar, você está aí tentando dar 3 pulinhos, fazer uma receita de bolo para receber morada do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, nós não precisamos. O Espírito Santo é o único hóspede que ele vai te visitar no meio da tua bagunça. Sabe por quê? Porque ele está querendo fazer morada e quem vai limpar é ele. O Espírito Santo ele é o único hóspede que você não precisa limpar nada. Muito pelo contrário. Quanto mais sujo tiver, mais ele está batendo na tua porta. Eu não estou falando sobre legalismo aqui não, pelo amor de Deus. Não é sobre isso não. É porque você está assim, amanhã eu vou, amanhã eu faço, quando eu fizer isso eu vou, eu volto. Amém? Essa palavra é uma palavra de amor para você. Preste atenção, qual é o desejo de Deus? Fazer morada em mim e em você, através do Espírito Santo. Eu e você podemos ser parecidos com Jesus. Nós podemos. Mas eu vou te dar uma condição para que isso aconteça. Sem o Espírito Santo, ninguém
pode se parecer com Cristo? Ninguém. E eu queria te convidar a olhar os cômodos hoje da sua casa. O Espírito Santo ele está querendo entrar já faz um tempo, mas algumas sujeiras fizeram você trancar a porta e dizer: amanhã eu limpo e depois eu faço. O Espírito Santo está querendo entrar em alguns quartos que você fechou quando você era criança, quando você era adolescente. O Espírito Santo está dizendo assim: este porão aqui, ele precisa ser limpo e eu farei. Sabe qual é o desejo de Deus? Filho, eu quero morar em todos os cômodos da sua casa. Você pode ficar de pé? Ah, Jesus. Deus quer ocupar as nossas vidas e esse é o grande desejo, desde quando tudo começou. Tem algumas áreas da sua vida que você precisa chamar Ele para cá e dizer assim: Deus, entra. Eu não vou falar nada, dá uma olhada nessa bagunça aqui, só entra. Se isso faz sentido para você, talvez você seja o motivo por uma ira santa minha ontem, 1h da manhã, dizendo: Deus, por que tudo isso? Qual é o seu desejo nesta igreja? Qual é o seu desejo na nossa filiação? Qual é o desejo? Preste atenção. Jesus ele precisa voltar ao Pai. É óbvio que teologicamente a gente precisa dizer isso, porque existia um acordo, ok? Ele precisava ressuscitar, ele precisava voltar ao Pai para ser glorificado. Esse é o acordo da redenção. Mas desde o isso é bom, preste atenção. É como se Deus estivesse esticando algo, vindo com profecias, esticando algo vindo com profetas mortos, perseguidos, esticando algo com Moisés, esticando algo com Abraão, esticando algo com Davi, para que nesse momento ele falasse assim: eu estou pronto. E Jesus vem. Quando Jesus volta ao Pai, eu tenho uma opinião, isso não é heresia, mas eu tenho uma opinião que Jesus ele cumpre a missão dele, mas ele volta ao Pai pela redenção, pelo sacrifício, mas eu, Eliezer, acredito que tem uma missão nisso. Jesus ele era limitado fisicamente para alcançar o mundo. Como assim, pastor? Sim, como eu e você, não se esqueça disso, ele veio como homem. Naquela época não existia um transporte, tecnologia, ok? Ele era limitado fisicamente para alcançar o mundo. Mas ele envia o Espírito Santo. E através da morada dele, aí ele diz: os meus discípulos farão isso. Eu não sei se faz sentido para você, é minha opinião. É Jesus dizendo assim, talvez seja até curioso, do lugar que Jesus nasce a Jerusalém, Jesus anda um pouco mais, um pouco menos de 160 quilômetros. Alguns estudiosos vão dizer outros números, mas o mapa geográfico da minha Bíblia, eu fico com a Bíblia, diz que Jesus não viajou mais que 160 quilômetros. Mas ele enviou você. Porque andando só esse pouquinho, ele conseguiu mudar o mundo. E aí ele quer te lembrar essa noite que, fazendo morada, eu e você temos o mesmo poder. Eu e você, sendo a morada, você não precisa viajar o mundo para mudar ele. Começa abrindo a tua porta, a tua casa, a tua bagunça e deixa o Espírito Santo entrar. Curva a sua cabeça, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Eu oro aqui, Senhor, por corações duvidosos, corações fechados. Eu oro, Senhor, por mentes, por pensamentos, Senhor, de resistência. Ah, Espírito Santo, permaneça aqui, invadindo cada coração, invadindo, Senhor, cada morada, cada quarto, cada sala. Faça morada em nós, porque esse é o desejo principal.
faça morada em nós. Se isso faz sentido para você e você precisa hoje, talvez você venha na igreja há bom tempo, mas hoje você precisa abrir a sua bagunça só para Ele e dizer assim: Espírito Santo, vem, nós queremos orar por você. Tem alguém? Talvez isso faça sentido para você. Nós queremos orar e pedir aqui um batismo de amor, um batismo do Espírito para sua vida. Ah, meu irmão, e você não está entendendo. Depois que Deus fizer morada, que o Espírito Santo habitar, se essa palavra é para você, você pode vir, senão a gente vai continuar adorando a Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Amém. Se não tem ninguém... Se intercessores puderem vir aqui, nós vamos orar. Mais alguém? Espírito Santo, faça morada em nós. Espírito Santo, entra. Espírito Santo. Amém? Nós oramos, Espírito Santo de Deus. Mais alguém? Mais alguém? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Santo, 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 Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Pai. Nós declaramos, Jesus. Vem sobre esse lugar. Vem, Jesus. Mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu bem. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Para tudo pra nos. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Nada pode separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é. Obrigado, Jesus. Ah, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nome de Jesus. Ah, Jesus, nós oramos, Espírito Santo de Deus. Vem com teu poder, Espírito Santo de Deus. Ah, rabaxaraba, cantererererere, sereleve, canterereba, sarabasuriandere. Ah, rabacantererererere, oh, Jesus, tu és, Senhor Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ah, maravilhoso. Ah, Senhor Jesus, nós oramos, Pai, nós declaramos sobre essa igreja. Nós pedimos, Espírito Santo, vem com o teu batismo agora. Vem, Espírito Santo, com o batismo de amor. Invade, Senhor, este lugar com o teu poder dunamis. Desce, rompestes a tumba vazia, agora está. O céu te
esse nome é o nome de Jesus. Ah, Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és santo, Pai. Glória a Deus. Você pode aplaudir, Senhor? Santo, digno, Rei, merecedor. Ah, não há outro, Jesus. Não há outro, não há outro. Não há outro. Glória a Deus. Vamos ceiar? Vamos?